Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Quanto tempo a gente não se fala, né? Mas vamos lá, vamos ter que trabalhar um pouquinho nessa questão de ser as aulas à distância. Então, a gente continua da onde a gente parou, né? Vamos começar o capítulo 4 da apostila 1, que fala sobre a reforma agrária. Bom, sempre que você falar em reforma agrária, você tem que entender o seguinte: no caso específico do Brasil, né? O período pré-modernista, né, que vem logo perto da Semana de Arte Moderna ali, analisou o Brasil de três formas: no aspecto social, no aspecto político e no aspecto cultural. Então é importante você lembrar que essa análise é feita de uma forma diferenciada, principalmente quando você tem o livro do Euclides da Cunha e os Sertões, que falam sobre o conflito de Canudos. O livro de vocês, né, a apostila de vocês fala sobre o sertanejo, que é antes de tudo um lutador, que não tem raquitismo, ou seja, mostra o sertanejo como um cara forte, mostra a questão da discussão sobre a posse de terras, ou seja, a propriedade das terras, as lutas entre os coronéis contra os nordestinos, né, ou o pessoal camponês. Então, ele é um cara que nunca se fatigava, tem uma aparência de cansaço, mas ele, na verdade, é um forte, e isso está bem claro no livro de Euclides da Cunha, né, nesse livro Sertões aí, que ele é bem importante para a gente poder entender a realidade daquela época, quando a gente trabalha com a questão da reforma agrária. Bom, pelo mundo, a reforma agrária é importante, por quê? Porque todos os países desenvolvidos, a gente falou isso numa outra aula, eles tiveram algum tipo de distribuição fundiária. Não tem escapatória. Qualquer país, para se desenvolver, passa por um processo de distribuição fundiária ou o que a gente chama de reforma agrária. Então, nesses países, as terras agricultáveis, elas são a mesma coisa que dizer que existe um papel econômico e social para essas terras agricultáveis. Muita gente fala, até hoje se discute isso também, que é no Brasil, no texto do Estatuto da Terra, do governo militar dos anos 60, que fala sobre o conceito de reforma agrária, ele trabalha exatamente com a questão de cumprir um papel de justiça social, ou seja, você não ter fome, e isso significa a justiça social com trabalho para o trabalhador do campo também. Então, essa combinação de terras agricultáveis com um papel econômico social traz uma melhor qualidade de vida para o meio rural, para o trabalhador do campo e também a uma soberania alimentar das cidades humanas, ou seja, nós temos uma garantia de termos alimentos para todas as sociedades, tanto no meio rural como no meio urbano. Então, por isso a importância e comprovada pelo desenvolvimento desses países, dos desenvolvidos, que tiveram em algum momento histórico que distribuir a terra de uma forma bem equitativa, digamos assim. Lembrem que a gente comentou sobre, quando eu desenhei no mapa dos Estados Unidos, né, no quadro para vocês, a gente colocou ali o papel dos cinturões, que é a setorização, ou seja, de uma forma mais intensa ou menos intensa, mais equilibrada ou menos equilibrada, você tem um papel importantíssimo, que foi para desenvolver o país, você teve que em algum momento fazer essa reforma agrária. Bom, o que a gente fala de reforma agrária? Primeiro, não é uma coisa simples, óbvio isso, ainda mais quando a gente pensa nos dias de hoje, quando você fala, por exemplo, do Brasil, falar em reforma agrária, né? Por quê? Porque tem muitas tensões, tem muitos conflitos, muitas informações, muitas desinformações a respeito da questão agrária. Reorganizar a distribuição de terras, ela é muito complexa. Existe a questão da propriedade privada, existe aquelas pessoas que vão falar é um direito meu, um direito de ancestralidade, era do meu pai, do meu avô, do meu bisavô,
eu faço o que eu quero com a terra, aquela coisa toda. Então, tem o pedido dos pequenos agricultores, então existe uma questão muito complexa para tentar resolver isso. Elas revelam contradições, quando você vai fazer a reforma agrária, né? Ela revela algumas contradições ou ilegalidades naquilo que se chama de aquisição de propriedades. A grilagem, né? Que são aqueles caras que forjam os papéis, as escrituras, como a posse da terra. Existe então esse cara que é o grileiro, existem os meeiros, existem vários tipos de pessoas que se apropriam e usam a terra de uma forma muitas vezes ilegal, de forma ilegal, né? Que falsificando, forjando, fazendo todo esse processo bem complicado de a gente poder entender agora nesse momento. Vamos falar isso mais tarde um pouquinho também. Isso coloca em risco, quando você tenta fazer uma reforma agrária, o poder político e econômico de algumas pessoas, que a gente caracterizou no Brasil de chamados coronéis ou grandes latifundiários. Por quê? Por que isso acontece? Porque, historicamente, você sabe que, primeiro, existiu uma consolidação de uma estrutura fundiária, que ela é muito clara nisso, que ela faz com que ela tenha que ser descentralizada e extremamente eficiente. Por que eficiente? Para que atenda os interesses de toda a sociedade. Isso é muito importante. Sempre que você falar na distribuição de terras ou estruturar uma estrutura é bom, né? Mas consolidar uma estrutura fundiária, você tem como base, como objetivo principal, atender o interesse de toda a sociedade, porque todo mundo vai ganhar com isso aí. Então isso potencializa o desenvolvimento de qualquer país. Então, se você tiver uma reforma agrária bem executada, bem feita, extremamente organizada, planejada, você tem a potencialização do desenvolvimento dos países, o que é muito importante para nós, um país que ultimamente passa muita fome. O conceito de reforma agrária é muito simples no que diz respeito ao seu conceito teórico, que é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social, cumprir aquilo que se chama de justiça social. Então isso busca, na verdade, uma igualdade social no campo. Isso vai fazer com que se reduzam as tensões no campo, que são os conflitos entre pequenos agricultores, pessoal do movimento sem terra, com os proprietários, fazendeiros, latifundiários, etc. e tal. Agora, prestem atenção, muito importante você lembrar disso. Sempre que você fala da reforma agrária, ela tem que dar acesso ao crédito para a produção e aquisição de equipamentos, acesso às políticas públicas de comercialização da produção e acesso às estruturas sociais que proporcionam qualidade de vida à sua família. Vamos lá. Não é só dar terra. Não é você só entregar a terra para o cara e dizer, te vira, planta. Não. Você tem que dar acesso a crédito, porque ele precisa comprar sementes, equipamentos, aquilo que a gente falamos nas aulas anteriores, né? Insumos e implementos agrícolas, não de grande porte, mas eles precisam disso aí. Políticas públicas de comercialização da produção, o que Santa Catarina é fantástico, né? Nós temos vários tipos de cooperativas, né? A Greco, que é frangos e outras coisas, temos algumas outras que falam de laticínios, de mel, cara, tem um monte de cooperativa no Brasil, Santa Catarina especificamente, funciona muito bem, e acesso a estruturas sociais para garantir uma qualidade de vida à família. Então tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter lazer, um shopping, um cinema, uma universidade, tudo isso é importante, um hospital, tudo isso é importante para o trabalhador do campo, não só disponibilizar a terra para ele, dada de qualquer forma. Na apostila de vocês, eu acho que é na página 47, deixa eu olhar aqui a apostila, na página 47, tem ali um contexto histórico. Por quê? Porque não é de agora isso, né? Você tem ali, a nossa sociedade grego-romana, tanto Platão como Aristóteles já discutiam sobre a propriedade das terras. Se você olhar durante a Idade Média, houve grandes insurreições camponesas buscando condições de vida melhores para suas famílias. A Revolução Francesa foi importante, porque ela foi um movimento que foi um resultado do conflito por estrutura fundiária.
Então, olha bem, é uma guerra por terras, uma revolução por terras. Em 1862, a lei da reforma agrária foi sancionada nos Estados Unidos. A gente falou sobre isso, né? É, que até em algum momento na Constituição você tinha lá um item que dizia, ó, todo norte-americano nascido nos Estados Unidos tem direito a 1 hectare de terra. Então havia um cuidado em relação a isso, naquela corrida para o oeste que a gente comentou em sala de aula também. Somente no século passado, mais de 40 países tiveram experiência de reforma agrária. Importante falar que de 1910 a 1930, o México passou por essas mudanças. Claro que foi feito através de um cara chamado Emiliano Zapata, Revolução Mexicana de 1910. E aí você tem o Zapata, inclusive hoje você tem um grupo chamado EZLN, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Emiliano Zapata brigou muito por essa questão de distribuição de terras também enquanto ele estava vivo ali. A Revolução Russa movimentou as primeiras políticas de reforma agrária na União Soviética a partir da Revolução, né, 1917. Tanto os anos 40 como os anos 50, que é no contexto pós-Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, né, possibilitou reformas em vários países, Bolívia, China, Japão, Egito, Taiwan, Coreia do Sul. E nos anos 60 e 70 discutiu-se muito sobre reforma agrária, muito mais intensamente na chegada da América do Sul, Peru, Chile e Brasil. Essas discussões também têm uma coisa muito importante. Tem um livro muito legal para você falar sobre isso, é esse aqui, ó, As Veias Abertas da América Latina, se você quer se aprofundar, né? Que ele fala bastante também sobre essas questões. E, e uma das coisas importantes aqui é que o discurso de reforma agrária virou um discurso de esquerda. E aí você acaba sendo, é, vamos dizer assim, contrário. Algumas pessoas falam sobre isso, porque é coisa de comunista, aquela coisa toda, porque era o auge da Guerra Fria, principalmente na América, que tinha já a Operação Condor em vigor, que era a operação que visava é, é, dominar a América do Sul com ditaduras, né, via Estados Unidos, para que você contesse o avanço socialista. Então, esse é um primeiro momento dessa aula, né, para a gente tentar entender. Isso aí são bastantes coisas para a gente dar uma lida na apostila, página 46, página 47, página 48 também, que você vai possibilitar a gente a ter um embasamento para começar a discutir um pouquinho mais essa questão da reforma agrária. Por enquanto, o que eu deixo para vocês é beijo, continuem em casa, descansem, fiquem só com suas famílias, estudem, tá? Tem algumas atividades que eu já coloquei no Unimestre para vocês fazerem sobre o capítulo 13 e o capítulo 4. Vamos relaxar, pode demorar um tempo ainda, né? Vamos ver o que acontece. Por enquanto, beijinho, beijinho, tchau, tchau. A gente se fala na próxima parte, que é a parte 2, que a gente começa a discutir, então, os movimentos sociais camponeses. E aí entra bastante o Brasil nesse contexto, certo? Bom descanso, bons estudos. Até mais.